Que o Cruzeiro vive um dilema no seu setor defensivo não é novidade para ninguém. Embora o problema central detectado seja muito maior do que isso. Pelo menos é o que nós imaginamos, pelo menos é o que a gente consegue enxergar. Eu acho que passa por todos os setores, quando a zaga não está bem, né? A bola chega muito inteira hoje na dupla de zaga do Cruzeiro, que não dispõe de excelentes, ótimas capacidades técnicas, o que também não é novidade para ninguém. Cruzeiro que tá para anunciar a contratação do zagueiro Luciano Castan, que já está em Belo Horizonte, aliás, mas que ainda não foi anunciado pelo Clube Celeste, mas o Cruzeiro continua, além da preparação para o jogo do próximo domingo contra a equipe do América, no mercado, em busca de mais um defensor, pelo menos. O Cruzeiro ainda pretende contratar mais 3 jogadores, dentre eles mais um zagueiro, e um zagueiro experiente, com uma boa bagagem e que possa chegar para resolver os nossos problemas. A gente sabe que a dificuldade que se tem, né? Porque quando o time fica muito exposto, quando o time joga com a linha muito alta e automaticamente existe a necessidade do combate maior do setor defensivo, porque essa bola vai chegar um pouco mais inteira, existe a necessidade real de que os defensores sejam de um nível elevado, de um bom nível, para que eles possam sobrepor as investidas do adversário. Aí o Cruzeiro hoje conta com Neres, com Reinaldo e com o Lucas Oliveira. E não são zagueiros que inspiram a confiança que o torcedor do Cruzeiro espera ter, mesmo porque eles já comprovaram isso em outras oportunidades ainda nessa temporada que estamos. A preocupação do torcedor é muito grande, porque a espera por um grande nome ela é vigente, todo mundo desesperado para que isso possa acontecer, e de repente, sabendo das nossas deficiências, o Cruzeiro contrata o zagueiro Luciano Castan com um contrato até o final da temporada. O Cruzeiro mostra que é um jogador que chega para poder trazer apenas uma estrutura para o setor defensivo e não para dar continuidade no trabalho até para a temporada 2024. Né? Fica bem claro quando o Cruzeiro traz um jogador com um contrato de menos de 12 meses, né? Contrato ali talvez de apenas 9 meses, 10 meses, talvez, não conheço as cláusulas contratuais, mas muito provavelmente tem alguma coisa que traga segurança para o atleta, né? No final da temporada 2023, mas não era o nome que o torcedor do Cruzeiro esperava. É um zagueiro que tem lá os seus atributos técnicos, porque senão não teria disputado tanto tempo na primeira divisão. É bem verdade que estava jogando com a equipe do Guarani de Campinas, onde vai disputar a segunda divisão por não ter conseguido conquistar o acesso nessa temporada, que foi uma segunda divisão bem dura para eles. Não correu riscos, né, depois da metade final, da parte final da competição, passou por alguns perrengues ali, mas acabou se mantendo, permanecendo na segunda divisão e agora fazendo manutenção de elenco com esse jogador que era um dos pilares da equipe. O Cruzeiro acabou trazendo para cá para poder vestir a camisa celeste, né? Vamos ver o que esse jogador tem para poder nos acrescentar. Certo é que a equipe adversária, a equipe da negociação contrária, não queria permitir a liberação desse jogador. Porém, na manhã do dia de hoje, uma notícia ganhou bastante força. Notícia essa que foi traga pelo jornalista Wagner Martins, lá de Porto Alegre. Tem um canal no YouTube, inclusive, e fala das equipes do Rio Grande do Sul, Internacional especificamente. Ele disse que o Cruzeiro havia feito uma consulta com o zagueiro Rodrigo Moledo. Rodrigo Moledo todos nós conhecemos, né? Um jogador alto, forte, bom rebatedor, boa técnica, um jogador que sabe jogar e também sabe destruir. Tem uma bola aérea muito positiva, muito favorável mesmo. A sua estrutura física, a sua altura, acaba privilegiando o jogador que consegue ganhar quase que todos os embates pelo alto, né? E de fato o Cruzeiro havia feito essa consulta. E essa consulta ela foi, posso dizer, que apontada pelo D'Alessandro, né? D'Alessandro começa a detectar
algumas coisas e, obviamente, fazendo uso da sua figura e da sua importância lá no Internacional de Porto Alegre, entrou em contato com o jogador que ficou balançado com o convite feito pelo D'Alessandro, porque o jogador não é titular, né, lá no time do Internacional e dificilmente será nessa temporada. Tem todos os seus atributos técnicos necessários para que possa resolver os problemas, pelo menos em uma parte considerável dos problemas defensivos do Cruzeiro, mas é um jogador que lida com bastante lesões também, 35 anos de idade, dificilmente fará uma temporada completa, mas eu acho que para o início agora do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que aliás o Cruzeiro estreia no próximo dia 12, seria um jogador altamente importante para dar uma consistência e colocar respeito no setor de defesa do time estrelado. Porém, existe aí uma divergência entre jogador, pelo menos até o presente momento, um início, né, de divergência. Por que divergência? Estão em litígio? Estão brigando? Não, não é isso. É que o Internacional não quer liberar e a gente sabe que o Mano Menezes tem um problema pessoal com o Cruzeiro, com o Ronaldo, né? Não quer liberar o atleta, mas o atleta ficou balançado, achou interessante o convite. Lá não é titular, chegaria no Cruzeiro para ser titular absoluto e ajudar, inclusive no aspecto de liderança dentro e fora de campo. Eu acho que é altamente importante, principalmente quando se tem um estilo de jogo como é o estilo de jogo do Paulo Pezzolano, que requer que o jogador entregue aquilo, além daquilo que ele é acostumado a entregar. Então existe a necessidade de algumas pessoas experientes no elenco, vencedoras no elenco, para que eles possam, no momento oportuno, se levantar e falar, não, a gente tem que fechar aqui para que a gente possa fazer o que o treinador mande, para que nós possamos colher os frutos devidos e necessários. Jogador, se vier, muito, muito importante. Já vimos algumas pessoas, né? O Cruzeiro trazendo um jogador velho, Cruzeiro trazendo um camarada que já... Gente, pelo amor de Deus, nada tá bom. E isso começa a ficar ruim também, até mesmo para que se tenha um trabalho tranquilo nos bastidores do clube, né? A torcida precisa abraçar um pouco mais, é lógico, parte da torcida, né? Tem uma turma que tudo tá ruim, jogador quando não é refúgio, bagre e esses adjetivos ridículos que são direcionados aos atletas que o Cruzeiro vem comprando, quando eu entendo, mas aí sou eu, né? Cada um entende do jeito que acha que tem que entender, cada um faz do jeito que acha que tem que fazer, e para mim tá tudo certo. Eu prefiro prezar pelo respeito ao profissional, né? Não consigo utilizar dessas nomenclaturas de definição para os atletas que vestem a camisa do Clube Celeste. Eu acho que a partir do momento que veste a camisa do clube, o jogador, o torcedor precisa abraçar esse jogador e fazer o julgamento após as suas partidas com a camisa do Cruzeiro e não antes de entrar em campo, né? Nós temos a mania de fazer o pré-julgamento e isso às vezes atrapalha o ambiente. Talvez você pode pensar que isso não atrapalha o ambiente, que você está simplesmente fazendo um desabafo. Só que é válido lembrar que as redes sociais aproximou todos nós de todos nós. Os jogadores também têm as suas redes sociais, eles acompanham os nossos trabalhos nas plataformas digitais, por isso é importante, quando se tem um atleta com o nome ventilado em alguma informação, alguma conversa, algum debate, automaticamente esse jogador procura ver os comentários para ele entender o termômetro do torcedor, se está favorável, se está contrário. Tudo isso conta demais. Psicológico, Juninho Pernambucano falava muito isso, né? O futebol é 60%, 70% psicológico, mental, né? 60%, 70% mental e no mais... os outros 30%, 40% é físico, é técnico, né? Eu acho que é importante a gente entender a importância que temos nas redes sociais. Quando eu falo isso, eu estou falando, nesse momento, especificamente ao torcedor. Não estou falando de quem tem o poder do microfone. Óbvio que quem tem o poder do microfone precisa ter os pés no chão e entender a realidade do clube e passar isso para o torcedor com segurança. Mas o torcedor que é mais emotivo, que é passional, que é paixão o tempo todo, imediatismo, a gente compreende perfeitamente, mas é necessário que também tenha um pouco de coerência dentro das cobranças, né? Acho que as cobranças precisam ser feitas
parametradas em alguma coisa, precisa ser pautada em algo para que você possa ter embasamento naquilo que você busca, naquilo que você cobra, naquilo que você manifesta contrário. É muito importante que nós, que somos torcedores também, entendamos isso nas nossas colocações. Então, o jogador pode sim, existe a possibilidade de vir e vestir a camisa do Cruzeiro. Vai vir? Isso aí é outra história que nós não podemos afirmar. Certo é que o Internacional não pretende liberar o jogador, embora ele não esteja sendo utilizado pelo técnico Mano Menezes, e nós sabemos do problema pessoal que ele tem com a SAF do Cruzeiro, né? Mas, em contrapartida, o atleta se encontra balançado e achou interessante o convite, achou interessante a proposta, e as coisas podem acontecer quando nós menos esperamos. Acredito eu que o jogador vem para vestir a camisa celeste. Mas, Cláudio, se não vier, a gente busca outro. O que não podemos é ficar sem.